Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, como permitir que a Palavra de Deus se torne parte da nossa vida? Nós não podemos ler a Sagrada Escritura como lemos outras literaturas, somente por curiosidade. A Palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro para transformar o nosso ser. Por isso precisamos permitir que, ao ser alcançados por ela, a nossa vida se transforme. Mas como isso é possível? Antes de tudo, meu irmão, procurando colocar em prática aquilo que nos ensina a Sagrada Escritura. O Evangelho que hoje nos é proposto mostra exatamente a eficácia da Palavra de Deus que pode transformar a nossa vida e trazer esperança onde ela não existe mais. Por isso eu te convido a permitir que esta palavra alcance espaço na sua vida e no seu coração. Vamos escutá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou à Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então, o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós ouvimos este belo texto do Evangelho de São João, que mostra exatamente o ministério de Jesus, suas palavras e suas ações, sobretudo em favor de quem tanto necessita. Este encontro de Jesus com este funcionário real deve ser um espelho também do nosso encontro com o Mestre. É um encontro transformador, que traz esperança àquele homem que estava desesperado. Por isso vamos também nós nos colocar dentro desta cena e permitir que sejamos encontrados por Jesus e que a sua palavra renove a nossa esperança. O trecho do Evangelho começa dizendo assim: Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galiléia. É interessante observar que os Evangelhos sempre colocam Jesus que volta à Galiléia, à sua terra, onde ele cresceu. A Galiléia, como nós sabemos, era vista como terra dos pagãos, como um lugar de pessoas indignas do reino. E é justamente ali, na Galiléia, que Jesus inicia o seu ministério, para mostrar que o reino de Deus não é simplesmente para um grupo de privilegiados, mas o reino de Deus é uma proposta para todos que de bom coração se abrem para acolhê-la. E em seguida diz:
O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Na verdade, Jesus teve muita dificuldade de ser reconhecido pelos galileus, aqueles que eram mais próximos de reconhecê-lo como o Messias. E, aliás, aqui fica para nós também uma alerta, porque muitas vezes nos sentimos tão próximos de Jesus e esta intimidade, em vez de nos ajudar na comunhão e na fé, pode nos fazer sentir acostumados com o Mestre, de modo que já não sentimos mais provocados pela sua presença. E diz assim: quando, pois, ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Portanto, acolheram bem Jesus, mas por causa dos sinais que Jesus havia realizado. E aí então o Evangelho começa a narrar este encontro de Jesus com um funcionário real. Diz assim: ele voltou novamente a Caná da Galiléia, e a gente se recorda que o primeiro sinal de Jesus foi realizado justamente em Caná da Galiléia, o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus, onde transformara a água em vinho. E diz assim: havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. É interessante dizer porque não se trata aqui de um homem religioso, judeu, piedoso, mas um funcionário real. Portanto, certamente não era alguém que era piedoso e que vivia uma experiência religiosa profunda, um funcionário real. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedir-lhe que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Portanto, mesmo este homem não sendo um piedoso, religioso, que estivesse sempre no templo, mas ele vê em Jesus a possibilidade de transformação da sua vida. E por isso vai ao encontro de Jesus, com esta certeza de que Jesus pode transformar a sua realidade. Jesus pode devolver a vida ao seu filho. Jesus pode trazer esperança. Aliás, meu irmão, minha irmã, a esperança cristã é justamente isso, porque ela brota onde as expectativas humanas se esgotam. Ali nasce a esperança cristã. Diante deste clamor deste homem, Jesus reage. E Jesus reage assim: disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Bem, muitas pessoas exigiam como condição para crer que Jesus realizasse um sinal. Mas a confiança deste homem, deste funcionário real, vai além. Ele não exige, não impõe condições, porque ele sabe da eficácia, da força da palavra de Jesus que pode curar o seu filho. Por isso ele quer que Jesus vá até a sua casa para que o seu filho fique curado. Mas a eficácia da palavra de Jesus é tão mais forte que nem precisa Jesus ir até o lugar. Veja bem, disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Portanto, bastou que Jesus falasse e o seu filho ficou curado. E mais do que isso, aquele homem creu na palavra de Jesus. Meu irmão e minha irmã, somos chamados a verificar a qualidade da nossa fé. Cremos na eficácia da palavra de Jesus, que pode transformar a nossa vida, que pode transformar a nossa enfermidade, não só a enfermidade física, mas, sobretudo, as enfermidades da alma e do espírito. Creiamos na palavra de Jesus, ela pode nos transformar. E assim diz o Evangelho: ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Portanto, a palavra de Jesus, mesmo à distância, foi eficaz para curar aquele filho que estava doente. Então, aquele funcionário real perguntou: que hora ele se sentiu melhor? E disseram-lhe: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Meu irmão e minha irmã, Jesus, diante da sua palavra, pede de nós fé. Assim como este funcionário real, creiamos também nós. Acolhamos a sua palavra com a certeza
de que a sua palavra pode transformar a nossa vida. E como termina o Evangelho, foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Sinal não é simplesmente um milagre. Sinal é um gesto que Jesus realiza, mas que leva a pessoa a fazer uma adesão de fé. Acolhamos também nós este sinal e creiamos no Mestre, creiamos na sua palavra. Concluindo este nosso encontro de hoje, meu irmão e minha irmã, dirijamo-nos ao Pai Eterno com a confiança de que seu Filho Jesus vem ao nosso encontro e vem para nos salvar. Com confiança, voltemo-nos ao Pai. Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, hoje nos colocamos diante de Ti, cheios de confiança, assim como aquele funcionário real colocou-se diante de Teu Filho Jesus, na confiança de que a Sua palavra poderia curar o seu filho. Te pedimos que a nossa vida seja transformada pela força do Evangelho de Jesus Cristo e que saibamos testemunhá-la em nossas palavras e em nossas ações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.